Graças a Deus, que estamos nós, mais uma vez, sempre a suplicar. Boa noite, segunda-feira. Convinha que os céus se contessem até ao tempo da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os santos, seus santos profetas, desde o princípio. Estamos a viver os dias que foram profetizados por muitos santos profetas. Eles disseram que haveria restauração de tudo antes mesmo do reino se manifestar, ou então a graça e a verdade. Já muitos profetas falaram deste tempo que estamos a viver. Falaram do tempo da restauração de todas as coisas, ou restauração de tudo. Veio o Emanuel, falou também deste tempo. Quando é que Emanuel falou? Esses dias estou a chamar muito Jesus de Emanuel, né? Quem deu conta? É muito forte, pô. É incrível. Deus conosco. O Emanuel, oh, aleluia. Meu irmão, o Emanuel se referiu a esse tempo da restauração de tudo, ou então de todas as coisas. Como também os santos profetas se referiram desse tempo. O Emanuel falou no dia que eles desceram do monte da transfiguração com seus três discípulos, depois daquela visão maravilhosa, daquela experiência que os três companheiros tiveram no Monte Santo. Pedro chama aquele lugar de Monte Santo. Os outros chamaram de Monte da Transfiguração. Naquele dia, Pedro indagou a Jesus Cristo, depois que tiveram a visão de Elias, Moisés e Jesus transfigurado em glória e resplandecia como o sol, como a neve suas roupas, alvo mais que a neve. Então, Pedro e os companheiros voltaram para os ensinamentos dos escribas, indagaram a Jesus. Viu? Quem ama o seu mestre, indaga o seu mestre, mas os falsos discípulos fazem perguntas incrédulas, colocam laços no seu mestre para cair, para o mestre que entrar na armadilha. Sabia disso? Eu sempre tive discípulos assim, que fazem perguntas para tentar saber se eu sei ou não, para me enrolar. Esses nunca foram discípulos, eles são a semente, ou então o joio que entra no nosso meio e começa a fazer essas tais confusões e brincadeiras. Só que eu não sou pessoa para brincar. Nem mesmo Judas, durante o seu tempo, criou laços ao seu mestre. Quando os apóstolos Pedro perguntaram, os discípulos, é porque
Não somente queriam saber, porque os escribas lhes falaram outra coisa. E eles estavam a ver outra coisa. Na verdade, os escribas não falaram outra coisa. Eles aqui ainda não tinham entendido. E então, aí está o mestre para explicar sempre, interpretar aquilo que o discípulo sabe. Aliás, o discípulo tem que... É como um aluno na escola. O aluno pergunta ao professor com fim de saber. Mas se aquele aluno vai perguntar ao seu professor para medir a capacidade do professor, ele está reprovado, está condenado. Pedro não duvidaram do que viram, nem do seu mestre. Vocês queriam saber. E eles perguntaram, mestre, isso é uma contradição. Os escribas têm ensinado que Elias viria primeiro, antes de você. Mas o que nós vimos aqui foi contraditório com os ensinamentos deles. Elias veio depois de você. Tu já estavas aqui, já estás aqui, e ele veio depois. Como é que eles disseram que viria antes? Sabe que o povo nem sequer tinha oportunidade nem condições de confrontar, de ler, aprender, nada. Só dependiam dos mestres que lhes instruíam. Se é mentira ou é verdade, você só vai avançar. Não é como essa geração que foi agraciada e tem um livro na mão. Foi assim que Jesus especificou aos seus discípulos amados que, na verdade, os escribas não falaram mentira. Porque eles falaram que está escrito que Elias viria primeiro. E já veio antes de mim. E fizeram-lhe tudo quanto dele estava escrito, como também farão a mim, de tudo quanto está escrito em mim. Mas quando veio, também ninguém lhe reconheceu. Não precisou Jesus falar abertamente, mesmo não houve enigmas aqui, mesmo sem esclarecer que, olha, é assim, assim, eles logo entenderam que estava a falar de João. Logo entenderam que estava a lhes falar de João, que veio antes e que lhe fizeram o mesmo que ele estava a prometer que iriam lhe fazer. Então mataram ele. Não somente lhe mataram, mas também não lhe reconheceram. Ninguém sabia que Elias estava na terra. Ninguém. Logo, eles entenderam que se lhes falava de João Batista, o Elias que viria antes do Cristo, o Emanuel. Só que naquele mesmo dia, Jesus mostrou aos três discípulos que Elias viria. Primeiro lhes falou, já veio, e não lhe reconheceram, e fizeram-lhe tudo quanto dele estava escrito, como também farão a mim, ou então ao Filho do Homem. Depois lhes disse, e ele virá para restaurar todas as coisas. É incrível. E eu tenho dito, ele viria, desde a língua portuguesa. Ele já veio e virá. Primeiro falou no passado, veio, e depois virá no futuro. Não somente virá e deu a missão que ele viria desempenhar quando ele voltar. Mas não falou que ele já veio e restaurou todas as coisas. Não. Mas ele disse que viria e restauraria todas as coisas. Quer dizer que na primeira vinda de Elias não houve restauração de todas as coisas. Mas na segunda vinda, que Jesus falou, e que os profetas também falaram, viria para restaurar todas as coisas.
E Pedro entendeu, e os discípulos. E no dia do Pentecoste, ou então no dia em que Pedro e João curaram o coxo, o paralítico, que estava sentado, andava sentado, o mendigo, que pedia esmola na porta do templo, chamado Formosa, porta que se chama Formosa, no templo. Então, naquele dia, Pedro, quando fez o seu discurso, quando fez a sua pregação, quando ele advertiu as pessoas para que se arrependessem e se convertessem, e assim seus pecados seriam apagados e viriam tempos de refrigério pela presença do Senhor, Espírito Santo, e que ele enviaria Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado nos seus corações. E envia ele a Jesus, que já dantes vos foi pregado. Ele disse, o qual convém no presente. Veja então a língua portuguesa. Já lecionei português e tudo. O qual convém, não convinha. Jonas Sabino falava muito desse termo aí. Eu, como sempre, fui adepto à intelectualidade, desde que eu nasci, ou quando, desde os 5 anos que eu amei a formação, a educação, instrução e tal. Então, esses termos todos, Jonas Savimbi é o homem que falava mais português, assim, muito clássico e tal, para os estudiosos. Não é José Eduardo. José Eduardo não. José Eduardo falava português popular. Agostinho Neto também falava o clássico, literário e tal. Então, o Savimbi falava muito convinha, esse termo aí. O qual Jesus não falou, Pedro não falou que convinha ou conviria. Convém no presente. Convém que o céu contenha, ou então se contenha. Seu contido é seu fechado. Seu contido é seu não aberto. Convém que o céu se contém até aos tempos. Pedro estava a dizer que os céus ainda estarão fechados. E nós estamos aqui, debaixo da graça, e com a verdade que se manifestou entre nós, e o Espírito que foi derramado entre nós. Mas ainda assim, não é o tempo da restauração de tudo. Os céus ainda vão se manter fechados, ficarão reservados para ficarem fechados até que chegue o tempo. Porque quando os céus deixarem de ficar contidos, acabou. É o fim do reino de Satanás. Entenderam? Pedro estava a dizer que os céus se manteriam fechados até que chegasse o tempo em que todas as coisas, ou tudo, seria restaurado. Jesus falou esse tempo. E ele mostrou Jesus quem viria fazer essa obra. Aquele que viria. Ele virá e restaurará todas as coisas. E Pedro disse que esse tempo da restauração de todas as coisas foi profetizado por muitos ou todos os santos profetas. Não é profetas do diabo. Não são por profetas da carne, caducos, santos profetas. Falaram da restauração de todas as coisas. A restauração do reino do Filho de Deus.
para restaurar o reino do Filho de Deus, tem que destruir o reino do diabo. E nós sabemos que os céus estão contidos até o tempo que foi determinado. E digo estavam. Falei estão porque a obra de reabertura já começou. Mabuide! Aleluia! Quem olha para o livro selado que foi entregue a Jesus para abrir ele e os sete selos, vai pensar que os selos se abriram. Não. João teve visão que os céus se abririam. João viu que Jesus iria abrir os céus. Este é o tempo da restauração de todas as coisas. Alguém que saiu da terra e que venceu e que recebeu o poder, poderia começar a abrir os céus. Enquanto Emmanuel vai abrindo os céus, Elias aqui vai destruindo o reino do diabo. Não brincam com as coisas sérias, não. Há 2.000 anos atrás, Pedro disse que os céus iriam se manter fechados. Pedro disse que havia um tempo determinado da restauração de tudo. E já começou. Já começou a restauração. Mas é tudo. Não vai acontecer de noite para dia. É um processo, é uma caminhada para restaurar todas as coisas. É o resgate do reino. Pleno, completo. É a destruição desse sistema diabólico caído. É a expurgação da terra, que vai terminar com as palavras de Jesus Cristo. E o príncipe deste mundo será expulso. E o juízo já começou. O juízo sobre este mundo. E o príncipe desse mundo será expulso. Nós vimos a expulsão do príncipe desse mundo em duas etapas. Não é do seu exército, dele próprio. Hoje começou a expulsão das suas forças. E Elias já começou a lhes abater, que vai culminar com a expulsão dele próprio. E será expulso a antiga, ou será expulsa a antiga serpente. Como fui professor de português, quando aplico mal alguém, o artigo ou então o gênero, eu retifico. Será expulsa a antiga serpente que leva o nome de diabo e Satanás. Será expulso o quê? Das regiões celestiais. Viu? Convém que os céus se contenham. É muito forte, né? É então, quando ele for expulso, terminará a contenção dos céus. Começa agora a expulsão, são muitos.
São milhões e milhões e milhões de seres angelicais que se assentaram nos lugares celestiais. Por isso, é muito trabalho. Tem que ser um homem ferro para fazer esse trabalho. Um homem madeira não aguenta. Vai desfalecer. E assim, já começou. Tem que ser um chumbo. Bem rijo. Até ser expulsa a antiga serpente, que se chama de Diabo e Satanás, das regiões celestiais para a terra. E ele e todas as suas forças. Naquele dia da grande batalha entre Miguel e Satanás. Miguel com seu exército, Satanás também com seu exército. Ou então com seus anjos. Anjo contra anjos. Anjos eleitos, anjos caídos. Mas Elias, aqui na terra, a incendiar os céus. Queima, 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 queima. Na terra, o corpo. Seu espírito também lá, na batalha. Já começou a guerra, aleluia. Os céus que andaram contidos agora serão limpados, expurgados, purificados, abertos. Aleluia. Eu disse que a sua expulsão se divide em duas partes. Esta é a primeira parte. E não será logo lançado no abismo. Será expulso dos céus para a terra. Pois o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava de noite e de dia, já não se achou seu lugar nos céus. Ele e os seus anjos. E ai dos que habitam na terra, porque desceu até vós o diabo, o inimigo, sabendo que o seu tempo é muito curto, então veio com muita ira, ou virá com muita ira, para perturbar os moradores da terra como nunca foi visto na terra. Desde o dia que se tornou Satanás, se tornou um perturbador, mas a perturbação do fim, quando ele já não estiver nas regiões celestiais, seu lugar não se achar lá, uma batalha, não pense que é um passeio que ele vai vir fazer. Será expulso. Então, o mundo vai gemer com gemidos inigualáveis. Mas não queria falar, não é essa matéria que eu vim. Vim só falar dos seus contidos e da restauração. Estou aqui, o restaurador das veredas. O restaurador não é só das veredas, de tudo, ok? E já começou a restauração de tudo. A restauração dos humanos, do poder do diabo para Deus, das trevas para a luz. Isto é, converte a conversão para a salvação, claro. Viram? O ano 20. Parece que é o ano dos reis, né? O ano dos reis dos príncipes.
estão em apuros, perturbados, apavorados, ainda não será o fim, mas a restauração começa. Isso que vocês estão a ver é a libertação dos cativos, é a destruição das fortalezas, para a conversão dos pecadores. Eu vi aventureiros, na altura eu era também um outro ignorante, eu achei grande revelação. Janela 40. Esses brasileiros também. Quem já ouviu falar da Janela 40? Hã? Nunca ouviram falar da Janela 40? Hã? Vou explicar a Janela 40. Então, esses emocionados ministros brasileiros, eles haviam feito um estudo, um mapeamento, chamaram de mapeamento. Diziam 1040, Valdic. 1040. Deolinda Paula já ouviu? Não, eu só ouvi de Janela 40, não ouvi 1040. Você... Ah, talvez vocês tiveram mais informação que eu. Só ouvi Janela 40. Eu vi uma mensagem. Eu achei muito interessante. Eu achei uma revelação. Sabe que já estava na guerra, já era um homem de oração e jejum. Então, isso para mim, é um conhecimento adquirido que me agigantou e tal, para orar mais. Então, ele disse que eles fizeram um mapeamento do mundo e descobriram. Eu nunca entendi isso. Por que que eles chamam de Janela 40? Se são 40 nações ou é só nome? Dizem que tem nações, mas quando ele citou tal nome, os tais nomes, é incrível. Janela 40. Tem nações que eles citam lá, que são grandes fortalezas. Dizem que esses são o último reduto de Satanás. Aqui, o último reduto, Satanás disse que aqui é a minha fortaleza, aqui é não sei. Esquece isso. Pá. O mundo todo é Janela 40. O mundo todo. Sabe por que que eu reprovei depois que me conheci como homem? Comecei a rir. Até as tais nações que eles excluíram, acharam que eram nações evangélicas, como o Brasil, a própria América do Norte. Como é que vão considerar a América do Norte como não sendo janela 40, não fazendo parte da janela 40, se onde está o trono de Satanás que governa o mundo? Maca grande. Quem olha para o Brasil vai ver o Brasil é uma nação de Jesus. Por causa do número de cristãos, católicos, evangélicos, igrejas em todo lado, quase, né? Acima de 50% dos 260 milhões de brasileiros. Sabe? Até conheço o vosso número brasileiro. É mesmo, né? Ou 160, 260 ou 50 mil milhões, acima de 50% são evangélicos ou cristãos, católicos e evangélicos. Não tem nada. É uma fortaleza de Satã. A África, umas nações da África foram excluídas porque a igreja tem um percurso livre. Para eles, aonde Cristo não é pregado, aonde você, ao ir pregar Cristo, eles te matam, aí é fortaleza de Satanás. Aonde Cristo é pregado com liberdade, com facilidade, não, aquela nação não tem fortaleza, foi liberta. Isso tudo foi manipulação de Satanás. Até as nações que aparentemente eram evangélicas, ou são evangélicas, não tem nada de evangélicos. Porque os tais milhões daquela nação que são cristãos, todos são prisioneiros, estão nas cadeias. O diabo, ele é um estratega. Permitiu que em outros lugares se pregasse Cristo e não permitiu que em outros lugares Cristo não fosse pregado. Até onde Cristo foi pregado, não tem nada de Cristo. Porque o que faz com que a nação
é do Senhor, é quando o povo daquela nação é do Senhor. Não é todo o povo é do diabo e vocês vão dizer nação do Senhor. Eu ouço isso. Eu ouço aqui em Angola. É qualquer coisa, estão a dizer, bem-aventurada nação que o Senhor é Deus. Angola é para Jesus. Bem-aventurada nação. O povo todo está em pecado, são servos de Satanás, são prisioneiros. Como é que é uma nação do Senhor? Nunca vai existir nação do Senhor. Agora que vai se ensaiar o milênio em Angola, com a queda do principado, até poderemos falar disso. Onde até o presidente vai se converter ou vai ter um presidente nascido de novo. Sim, você vai chamar uma nação que é uma nação, a sua constituição é do diabo, a insígnia é do diabo, a bandeira é do diabo, o hino é do diabo, o presidente é do diabo, o governo é do diabo, a estrutura tudo, porque tem alguns cristãos, ainda que seja todos eles, mas todos ainda não conhecem a Deus, são do diabo, e vai dedicar essa nação que é a nação do Senhor, porque é bem-aventurada. Esquecem isso, pá. É, não, parece aquelas nossas orações de vigílias da Yurte. Vamos amarrar o Principado de Angola. Estamos sempre a lhe amarrar. Nunca nem sequer perguntar, mas como é que é? Será que ainda não caiu? Até hoje a lhe amarrar. Depois veio, não. Sou bispo que tem que amarrar o Principado. Nós não. Então, é, Wanda miúdo. Já ouvi ser na Pentecostal isso aqui. E por isso, por isso. O mundo todo jaz no maligno, pá. Por que janela 40? Até o lugar onde o evangelho tem um curso livre. A Constituição é laica, onde cada um prega o que quiser e os evangélicos têm liberdade, não sei o quê. Não se pode considerar como uma nação livre. Por isso, o erro, veja só, esses tais da janela 40, sabe o que eles faziam? Vocês vão ouvir uma história dos homens, é um movimento da janela 40. Os tais que fizeram um mapeamento do mundo. Quer dizer que eles conseguiram, estás a ver? Na superficialidade, na cara, aquilo que os olhos deles mostravam. Como quem vai na Índia vai ver aquilo tudo. Não, aqui faz parte da janela 40. Os países muçulmanos, janela 40. Não todos, mas aqueles onde, como viram, se o Iraque era no tempo de Saddam, mas Saddam morreu, os americanos entraram lá. Não, já não é janela 40. É, mais ou menos. Na Arábia Saudita é janela 40, porque é onde se fundou o Islão, na Mega, não sei o quê, há um extremismo religioso, apesar que o governo é equilibrado, e não sei. Então, na África, as nações muito fechadas, como onde tem muitos muçulmanos, não sei o quê, sabe? China, ok? O leste no passado, não sei. Agora você veja, leste da Europa, que estão a ver. Olha o que eles faziam. Eles iam em um país, vieram até aqui Angola. Vieram em Angola, diziam que eles viajavam aos países para libertarem as nações. Vamos falar qual é o método que eles faziam a libertação. Alugavam um helicóptero. Os gajos também tinham muito com boas, já ficaram pobres. Não sei onde é que eles encontravam esse dinheiro. Alugavam um helicóptero, passavam o dia a girar o país. Aqui em Angola fizeram sem Luanda. Quem já ouviu essa história? Mamãe de Olinda, já ouviu? Eu creio que a dona Obra de Olinda já ouviu. Giraram, foram na ilha, uá, 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 uá. E aqui embaixo, os cristãos que se aperceberam estavam no espírito da olha, estão a libertar a Angola. Estamos a amarrar as potestades. Olha, até os demônios parecem.
Estavam a rir. Não é potestade, estavam a rir. Os demônios aqui embaixo. Esses são aventureiros, pá. Aquilo é encher o avião, o helicóptero, com muito combustível. É muita viagem. E autorizados pelo governo. Senão o avião da FAPA ia voar. Esse helicóptero está gerando. Autorizados. Faziam um documento e tal. Não sei se até, eu creio que até eles mentiam. Mentiam, estavam fazendo turismo no ar. Giravam, giravam. Onde giraram mais é na ilha. Porque quando chegaram, conversaram com os pentecostais daqui e disseram: olha, a fortaleza dessa cidade está na ilha. Onde está que anda, é muito forte o feitiço aí. Todo o endereço era a ilha. Olha, Luísa de Carvalho já ouviu. Eu não minto. Quando eu vos falo alguma coisa, se você vê que é mentira, alguém me mentiu, eu acreditei nele, senão de mim eu não invento história. Giravam, que vinham aqui, voltavam para a ilha, iam lá no mar, a girar, a girar, a girar. Os homens da janela 40 disseram, depois que ateraram, Angola liberta. A capital foi liberta, a nação está liberta. Se pegaram nas suas massas que seus comparsas lhes deram e andaram com bolsos cheios. Eles giravam o mundo, aonde o evangelho não poderão fazer isso nos países muçulmanos, que na África, nas Américas, na Europa. Ouviram? Giravam o mundo para libertarem as nações. São os promotores da janela 40. Mapeamento na carne, queriam entender as coisas espirituais na carne, infelizmente. Agora eu estou a vos mostrar o profundo da palavra de Deus. O grande Pedro reconheceu que se conteriam os céus. Jesus reconheceu que deixaria mesmo os céus a ser contidos, porque havia um tempo determinado pelo Pai. E esse tempo determinado chegou. Por isso essas guerras que vocês estão a ver já não param. Começaram, não para. Começou, não para, até Satanás cair. E depois, a fase que, quando Satanás cair, você já sabe que fase será a terra. Quando cair na terra, naquele mesmo dia que isso acontecer, vai começar a grande tribulação. Então, na 70ª semana de Daniel, na última metade da última semana das 70, começará a grande tribulação. Depois disso, será expulso outra vez para o abismo. Falei em duas fases, são três, na verdade. E a última, quando ser solto para ser expulso de uma vez para todas para o abismo. Ok? Foi do milênio. Mas já não é com seus contidos. Quando ele cair, os céus deixarão de ser contidos. Mas a abertura dos céus já começou. Já começou. Por isso, eu fui para o abismo. E sou o primeiro que fui para lá. Não que eu seja melhor que os meus companheiros, não. Esse propósito, esse projeto é para esse tempo. Por isso é restauração de tudo. Abismo é a cadeia deles. Nenhum mais foi na cadeia, nenhum. Demônios, espíritos, sempre vão nas cadeias, jogados no inferno. Mas os anjos só estão na cadeia
aqueles foram na cadeia naquele tempo. E isso não tem nada a ver com o grupo de Satanás. Só para você ver. Então, o grupo do diabo continua só. Está a ver como o diabo desceu, foi expulso do céu? Continuaram mesmo lá. Eles não habitam no inferno. Vão no inferno só trabalhar. Eles habitam na região celeste. Então, assim, a guerra no abismo para abrir as portas, para ter autoridade sobre ela ou sobre ele, o abismo. Quando se fala autoridade, é chave. Para ter as chaves do abismo, não pense que é chave mesmo assim. Autoridade. E só se tem autoridade sobre algo que você vence. Porque vai começar, e já começou. Eles todos que estão a ver estão a morrer aí. Eles são potestades, são anjos que estão a cair. Eu já vos avisei. Eu vos avisei que o ano 20 começaria a queda dos anjos. Uma boa ideia. Ouviu? Levou já alguém, presidente do Iraque. Vais comigo, seu incircunciso. Puala, cala, cala, cala. Rio Grande do Sul. São eles. É queda. Puala, cala, cala. E nesse momento todos os presidentes estão com medo. Não porque morreu um, porque não. A morte sempre existiu. Das pessoas, grandes e pequenos. Não. Estou a dizer porque eles sabem em que tempo estão. Eles conhecem esse tempo. A igreja, que diz ser igreja, não conhece esse tempo. Assim que a história se repete. Jesus disse que Jerusalém não conheceu o dia que foi visitada. Jesus disse que Jerusalém desprezou o tempo da sua visitação, o que a sua paz lhe pertencia. E essa igreja corrupta também não conhece os tempos em que estão a viver, os tempos da libertação da igreja. Por isso, o meu nome é Apóstolo Marcelino Mário Bento, líder da salvação de todas as igrejas. O Manuel é que me chamou assim, apóstolo da igreja, da salvação de todas as igrejas. Eu até tinha reagido o contrário. Falei, não, senhor, é de todas as nações. Ele me falou assim, é a mesma coisa. Mas agora vai nas igrejas, se eles sabem. E não pense que essa salvação é para restaurar a pentecostal, a batista, a metodista, não sei o que, olha. Não. É libertar esse povo todo que está preso aí. E quando falo povo, eles também são povo. Mas muitos deles dificilmente se libertarão porque eles se aprofundaram muito a Satanás. Se envolveram com a estrela. O diabo também é estratega. Ele sabia que viria a restauração. Então, levou não todos, a maioria deles, a, a entrarem nas profundezas de Satanás. Conhecerem o mais profundo diabo, através de pactos. Então, muitos deles já estão condenados à primeira vista. Mas muitos desses pastores vão se libertar. A bicha é bem grande. Eu vi. Quando eu estava a libertar aquele pastor ontem, lembrei-me dessa visão. Na hora, passou na minha cabeça, bom, um dia chegará
o tempo em que eles não vão vir à solta, mas vão vir em bichos para serem libertos. Podem resistir. Eu sou apóstolo da salvação de todas as igrejas. Se você me fugir e me rejeitar, é na tua conta. Hã? Se eu sou a pedra que foi enviada, os edificadores se rejeitarem, na conta deles, vão para o inferno. Mas aquele que aceitar o meu ministério, como diz o Mário, que aceitar a minha mensagem, e tem que largar, renunciar o lixo, se converter. Aí vai ser salvo. Vai se dizer, não, mas eu tenho o meu ministério, portanto, então vai no teu ministério e vais ver a tosse do teu ministério. Um boi que vai querer levar a arca. Cotita marcha, os bois tropeçam. Vai tropeçar para a cova, o cego. Por isso, os reis sabem em que tempo eles estão. Por isso eu disse que eles estão com medo. E o medo deles não começou agora. Já desde o ano passado que eles estavam a tremer. O ano passado estavam a tremer sabendo que no próximo ano será muito duro para nós. E já chegamos, né? Já chegamos, camarada! Você sabia que nesse momento do Zoom tá me assistir todos eles? Eles são os donos da plataforma. Não precisa entrar aí para me assistir. Eles têm vários métodos. Estão lá a ouvir o que eu estou a falar. Reunidos todos assim. Com aquelas capas pretas. Os grandes marabus. Hã? Esses até já não são pretos, né? São vermelhos. Esse já é o nível dos vermelhos. Todos avermelhados. Estão a se olhar assim. Então, se preocupe. Isso que ele falou. Esse momento, ele sabe o que eles falaram? Como é que ele deu conta? E o outro vai dizer, vai perguntar mais. Ah, esquece isso aí. Como é que tá você também? Você também, cada coisa que você fala. Traz só um café aí, ó. Traz só um café aí. Os povos que trabalham lá também são marabus. Senão iam questionar, mas esse então que anda sempre a ver é quem? Mas como estão no jogo, graças a Deus, estamos aqui, marchando em muitas salas. Esse está conectado. Obstinados não querem se converter. Até na grande tribulação se vê essa obstinação. Quando forem mortos um bom número, os outros que sobreviverem ainda vão blasfemar a Deus. E a gemerem, não a rir, não. Com dores de ais, mas vão olhar para o céu e vão ofender Deus. É incrível. Até no inferno. No inferno clamam, clamam, clamam por misericórdia, depois param, começam a ofender. Olha o que no inferno falam. Primeiro falam assim: Jesus, tenha compaixão. Não é de nós. Ninguém chora por nós aí. Jesus, tem compaixão de mim. Permita que eu saia e eu vou te servir. Salva-me, Jesus. E com toda desculpa, ninguém me falou a verdade. Eu pensava que era mentira. O meu pastor me enganou. Os mesmos que mostram para essa humildade,
Depois param e olham para você e começam a xingar. Começam a dizer: tu és muito mau, és muito mau, injusto. E começam a ofender. Como é que vais nos deixar aqui? Ainda depois começa a se justificar. Qual é a culpa? O que é que eu fiz para estar aqui? Sei o quê? Sei o quê? Sei o quê? Depois de um tempinho, se torna humilde. Jesus, por favor. Tá bem? Sempre assim. Clama por misericórdia, blasfema, toda a vida. Quando a dor é demais, clama por misericórdia. E depois termina amaldiçoando. Eu estou aqui a lhes pregar, mas ninguém quer renunciar o feitiço. Ninguém quer renunciar o peludo. Ninguém. Se os pequenos não querem, quanto mais os grandes. Tem pessoas que estão a me ouvir aí. Mas uma coisa eu sei. Já começou a obra da restauração. Ninguém vai parar isso. Ninguém. Isso é obra do céu, pá. Ele viria e restauraria todas as coisas. Eu estava a pensar quando começaram a questionar a minha identidade e a minha origem. Eles pensaram que eu ia parar, que eu iria me envergonhar, eu ia dizer não, estão a me contestar. Quando mais me contestam, mais eu falo. Quando mais eles questionam, mais eu assumo. Quando mais eles me indagam, mais eu grito bem alto o que eu ouvi no gabinete, sobe no telhado para falar. A missão e suicida, mas com vitória garantida. Então já começou a restauração. Estão a tequetar, estão com medo de morrer, como falou um agente aí da secreta. Nós também temos medo, nós também temos vida. Têm vida, mas não querem se arrepender. Só querem viver na terra em pecado. Por isso estão a dizer que querem vida, têm vida. Então, se você tem vida, salva a tua alma. Não querem. Quando estava a se referir que nós também temos vida, em outras palavras, não podemos fazer algo que vai nos trazer morte, porque nós também amamos a nossa vida. Mas eles se esquecem, estão a se esquecer depois da cortina do tempo, o que lhes espera. Hum? Eles não sabem. Esse rapaz que morreu aí, que matou muita gente, derramou muito sangue, assassinou todos os opositores, manifestantes, não sei quem. Até a Europa lhe chama de, como é que é? Açougueiro, como é? É mesmo nesse termo aí, açougueiro do Irão. Dizer homem assassino, carniceiro, outro nome, sim. Açougueiro, açougueiro, carniceiro. Ouviu? E agora? Suas mãos estão cheias de sangue e desceu nas partes mais baixas da terra. Aí não tem glória, não tem honra, não tem nada. Só desespero. Mais de quantos ele executou? 5 milhões? Ou 5 mil? É mais, 5 mil. É um monstro. Os homens maus vão ser destruídos na terra. Antônio Costa também vai morrer, apesar que já saiu do poder, mas também vai tombar. Hoje vão lhe dar notícia. O homem disse que tu vais morrer. Jean Laurent também veio se humilhar, mas não se arrependeu. O outro também fez o mesmo. Eduardo Santos confessou, mas não se arrependeu.
E eu lhe falei, fala! O que você queria fazer? Ele disse que queria matar as crianças. Mas não disse, me arrependo. Não do que eu queria fazer. De tudo que eu já fiz. Não. Ele se prostrou em silêncio. Deveria dizer, eu aceito Jesus. E me arrependo de todos os meus pecados. Não. Mas eu sei também o nível que eles se encontram. É muito difícil. É muito difícil se converterem. Muito difícil. Por isso o diabo não é burro, não. Ele os levou a uma profundidade muito grande. Muitos deles chegaram à dimensão dos reis. Outros alcançaram o nível dos semideuses. Para não falar os que chegaram na dimensão dos deuses. Trago muita novidade, né? Eu que estou a chamar esses nomes aqui. Mas existe a dimensão dos reis. Existe também dos deuses. Esse semideus é o que ele chamei. Esse nível intermédio. Alguém que se tornou um deus na Terra. Mas há uns que foram adorados, não penso que alcançaram esse nível. Não. Mas existem níveis onde as pessoas se tornam um deus, no mundo do espírito. E no espírito, ou então o que existe no espírito se manifesta no físico. Incrível. Há uns até no físico não existe. É um desconhecido. Ele é adorado lá só no mundo do espírito. Olha, esse Maomé, próprio Buda, ok? João Paulo II. Então, esse sem retorno. Que quando mais profundidade de Satanás você conhecer, mais você está condenado. Mais você tem pouca chance de se converter. Por isso você vê que muitos deles preferem morrer a servir a Satanás do que renunciar o feitiço. Mas nós vamos avançar. Tá? Bem falou o sumo sacerdote. Tem que morrer um homem para que a nação não pereça. Então, que morram e os outros se salvem. Geralmente esses são os povos carcereiros, né? E são os que mantêm o povo nas cadeias. Quem olha para o bispo valente da Universal, o povo está lhe chamando de homem de Deus. É um bispo muito humilde, homem de Deus. Mas ele não sabe que todos eles são prisioneiros. Eles não sabem que todos que estão na Universal são prisioneiros de Dilma Cedo. Eles não sabem que todos que estão na Mundial são prisioneiros do Valdemiro Santiago. Eles não sabem que todos que estão na Pentecostal estão nas cadeias. Seus espíritos estão presos pelos seus líderes. Na Católica, aí já não se fala. Se as filhas prenderam almas, quanto mais a mãe. Ouviram? Então, esses carcereiros dificilmente se salvam. Estão muito profundo no conhecimento de Satanás. Porque senão Edir Macedo se salvaria. Estás a ver o que é Deus te usar para o homem que desceu do céu se converter na tua mensagem?
É uma graça muito grande. É? Não, vocês nunca pensaram nisso. Mas ainda assim, você pensa que ele se gloria nisso? Você está pensando que ele se alegra com isso? Não, ele conhece a minha existência, mas ele me odeia. Para falar de dir, ódio. Quando ele fala de mim, no círculo da bruxaria, arranja os dentes. Eu disse que ele senão nos perderia pela minha intercessão. Mas meu pai me falou sem retrocesso. Eu intercedi por ele. O céu rejeitou a intercessão. O céu disse, está condenado. É o nível. São deuses. É o nível da obstinação. Seus corações se tornam obstinados. Estão dispostos a morrer por Satanás. Assim como acontece também no cristianismo. Quanto mais você crescer, mais você se torna mortificado. E quando mais mortificada a tua vontade estiver, mais estará disposto a morrer por Jesus Cristo, como Paulo. Estou disposto não somente a ser preso, até a morrer por Jesus Cristo. O crescimento que faz isso. E esse crescimento são níveis. Mas não vamos perder tempo, porque tem homens obstinados que não vão se converter. Nós temos que avançar. Esses escolheram o seu caminho. Aliás, o próprio Deus fala disso, que ele se compadece com quem ele quiser se compadecer. E também endurece a quem ele quiser endurecer. E se aqueles que ele endureceu questionarem, então, por que que toda hora estás a nos falar, mesmo sabendo que nós estamos condenados? Estás a nos pregar para quê? Ele vai responder, eu também esperei com muito tempo, com muito paciente para com vocês. É muito forte, né? Eu também fui muito paciente. Não fui paciente? Claro. E depois, essa é a primeira resposta. A segunda diz assim, porventura, o vaso poderia questionar a quem lhe fez? Se o programa me fez, você é um vaso, pá. Você mora só vai no inferno e acabou. Teu questionamento não vai mudar nada. É isso que eu respondi a um rapaz que me mandou mensagem a me julgar. Eu vou falar o assunto assim como ela se deu, porque é alguém da parentela. Ele me fez uma pergunta, inclusive uma acusação. E eu só vou falar a resposta. E eu lhe respondi assim: você está pensando que eu sou homem de Deus segundo a vontade dos homens? Eu não sou homem de Deus segundo a vontade dos homens, mas sim segundo a vontade de Deus. Eu não dependo da aprovação nem da rejeição dos homens. É muito forte, né? Não dependo da aprovação nem da rejeição. Eu não preciso, eu não sou homem de Deus quando for aprovado pelos homens. E não deixo de ser homem de Deus quando for rejeitado pelos homens. E eu respondi assim. Estava a pensar que eu sou um menino para me apertar na parede. Talvez os meninos são assim. O menino, quando a pessoa ainda não cresceu, você fala, está escrito. Ele treme já, vai orar e tal. Tem vezes até nem cometeu pecado, por falta de conhecimento.
o diabo brinca com os meninos. Ele acha tudo é pecado. E ele lhe acusa, por falta de maturidade, crescimento, lhe acusa e ele sofre com aquilo. É normal, faz parte da meninice. O Espírito Santo está sempre a ajudar as pessoas. E eu não, quando estou a falar que tudo é pecado, não estou a dizer que para chamar o pecado que não é pecado, como lá na Pentecostal. Não. Quando é pecado, é pecado. Pecado significa transgressão da palavra. Foi transgredida, é pecado. Não importa o tamanho da transgressão, porque tudo é transgressão. E tudo é pecado. E todo pecado é iniquidade. Então, mas estou a falar aquelas coisas que não existe transgressão, mas por falta de conhecimento acha. Hum? O inimigo, sabendo desse teu estado, então ele vai estar acusando, né? Então eu pensar que eu era um menino para me acusar. Falei, eu sou homem de Deus segundo a vontade do céu. Se Paulo, que é Paulo, hein? Que foi tomado dentre vocês, reivindicou também o lado, ele disse, eu, meu ministério, ou então o evangelho que eu vos prego, não recebi a homem algum, mas sim pela revelação. Em outras palavras, o próprio Jesus é que me evangelizou. Paulo é terrível. Paulo está dizendo, você pensa que alguém me ensinou? Ele me evangelizou e ele me ensinou. Uma vez falei isso a um discípulo que andou comigo. Ele disse, não, que Paulo foi orgulhoso. Eu disse, o quê? Paulo foi instruído pelo Ananias. Eu falei, cara, esquece isso, Paulo. Sabe por que ele me falou isso? Porque eu falava a esse rapaz que eu não era discípulo de Edir Macedo. E ele ficava muito chateado. Como assim? Como assim você não é discípulo de Edir Macedo? Eu disse, o que que eu aprendi com Edir Macedo? Hã? Só aprendi para ser rico. Graças a Deus, devo reconhecer que foi um vaso e eu entrei no caminho dele, ou que Deus colocou ele no meu caminho para que ele fizesse a obra dele. Eu reconheço, por isso também intercedi por ele. Mas dizer que ele é o meu pai espiritual, nunca aceitei isso. Nunca vou aceitar isso. Nunca. E eu falei a esse rapaz, você disse que Paulo foi discípulo, então, filho, que o pai espiritual de Paulo foi Ananias, e Paulo era orgulhoso, não reconhecia isso. Eu disse, sabe o que que significa ser pai? Você está pensando que pai é aquele que te fala Jesus te ama e você aceita Jesus? Não. Ou pai, você está pensando que é aquele que te põe na água e te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não. Pai é aquele que te cria. Quem gera? Não, ninguém gera. Quem gera é o próprio Espírito Santo. Então ninguém gera ninguém. O Espírito Santo é que gera as pessoas. E o pai espiritual é aquele mentor que vai te criar. Parece que é na minha língua, né? É. Aí onde o bonga mamã e onde o tela papé. Eu falei, como é que Paulo vai ser discípulo de Ananias? Que Paulo soube, aprendeu, Ananias sabia. Ananias tem que ficar de joelho para aprender com Paulo, pá. Hum? Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Você visse um discípulo ensinar seu mestre? Não pode. Eu disse, como Paulo, Deus queria levar muito longe. Por isso, nem caiu nas mãos dos apóstolos, nem ficou com eles. Quando queria ficar ao lado dos apóstolos, o Espírito Santo lhe arrebatava, retira-te, para que os apóstolos não dissessem que eles é que lhe ensinaram. Porque Deus não deu de confusão. Nenhum discípulo é maior ao seu mestre. Por isso também ele não. Eva, todas as visões que eu estou tendo só a dançar, é incrível o que está acontecendo. Se eu estou a dançar hoje, já estava a dançar assim. Mas hoje o louvor é que, sim, eu amo a mensagem da cruz até morrer. Eu a vou proclamar.
Ah, outro dia, o louvor que eu estava a dançar era o quê? Como é que é? Quem acompanha a live ontem? Quando é isso aí? Amém. Obrigado. Obrigado, Obreira. Pra te adorar, o Rei dos Reis, pois eu nasci, o Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer está nos átrios do Senhor. Amém. Então, essa aqui é a exortação que eu trouxe hoje. Glórias ao Filho de Deus, graças ao Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que Ele nos tem capacitado, instruído, formado, formatado, para que fôssemos capazes para desempenharmos este ofício que é espinhoso, doloroso, muito difícil, muito difícil, muito difícil, mas sim, possível, porque a nossa força vem dele. Como disse Paulo, não por nós mesmos, mas ele nos tem capacitado para sermos ministros. Aleluia. E assim temos desempenhado esta missão que o Senhor nos concedeu e vamos terminar a missão. E vamos restaurar tudo, ou então todas as coisas. Nada vai escapar. Eles estão a trabalhar para retardar. Eu até começo só a rir. O quê? Retardar? Não é possível. O contrário, corre-se o risco de chegar cedo. Mais cedo ainda. Mas como os prazos do céu são inalteráveis, quando chega cedo, para. Quando chega cedo, para, espera. Mas um deserto, né? Porque esperar é terrível. Esperar. Se esperar no homem é difícil. Agora imagine esperar em Deus. O homem você está ali vendo, está te falar, não, vou dar, vou dar. Vai doer um bocado, mas agora esperar em um Deus que você não pode nem ver, nem tocar. E é pela fé. Mas nós esperaremos. Se chegamos mais cedo, vamos esperar. Até alcançarmos todos os projetos ou então os planos de Deus se cumprir em nós. E eu fico muito feliz em ver você como minha obra da restauração. Estou a falar você, não que está na live, que ainda não largou o mundo. Você que já foi liberto do pecado. Essa é a minha alegria.